Olá, boa noite. A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações já começou a investigar o assalto a um resort de luxo de Rio Preto da Eva, ocorrido na noite do último sábado. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar na identificação dos assaltantes, que conseguiram fugir após trocarem tiros com 2 policiais militares que também estavam hospedados no hotel. Momentos de desespero. Os hóspedes totalmente desesperados com a situação toda. O assalto foi neste hotel de luxo que fica no quilômetro 64 da rodovia estadual AM10, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Orlando estava com a esposa, a filha e mais um grupo de amigos americanos que veio ao Amazonas participar de um evento religioso no resort. Era sábado à noite. Todos estavam no restaurante do hotel quando começou o corre-corre. Foi no momento que eu fui pegar a sobremesa. Aí, quando eu estava pegando, eu vi um barulho próximo à minha mesa, assim, eu achei que até que era briga. Foi nesta mata que vários hóspedes se esconderam, com medo dos 6 bandidos. Aí cada um fez um grupinho, foi entrando no meio da mata. Mas no meu grupo era 10. E teve um grupo de 10 que foi bem mais para dentro, que demoraram mais a ser encontrado. Ficaram umas 4 horas na mata. No princípio a gente achava que eles estavam perdidos, né? Porque a mata fechada, escura. Mas eles ficaram porque eles estavam com receio de sair da mata e os bandidos não estarem no hotel. Os bandidos conseguiram passar pela portaria já durante a noite de sábado, quando disseram que iriam se hospedar. Mas lá dentro anunciaram um assalto. Tudo durou 10 minutos, segundo a direção do local. A polícia acredita que os 6 não ficaram mais porque 2 oficiais da Polícia Militar, o Tenente Coronel Norte e o irmão dele, Major Norte Filho, que também passavam o final de semana com a família no hotel, reagiram. Eles, quando verificaram a situação, perceberam a situação, eles reagiram àquela ação delituosa. É possível que alguma pessoa tenha se ferido, sim, mas não funcionário nem hóspede. Talvez o meliante, né, na troca de tiro, porque tem uma marca de sangue, mas ninguém sabe ao certo realmente. Para deixarem o local, os bandidos roubaram o carro de um hóspede e levaram um funcionário do hotel que não foi agredido. Mais tarde, ele foi liberado do quilômetro 61 da rodovia. O carro foi abandonado quilômetros depois. Segundo o diretor jurídico da empresa dona do resort, André Caria, que não pôde gravar entrevista, mas informou que 230 pessoas estavam hospedadas no hotel durante a ação dos bandidos. Cerca de 70 delas presenciaram toda a movimentação. Algumas tiveram seus aparelhos celulares roubados, assim como dinheiro. O caixa do resort também foi saqueado pelos bandidos. A quantia não foi revelada pela empresa. A Polícia Civil já investiga o caso e pelo menos 3 pessoas que estiveram aqui na tarde de sábado já são investigadas. Nesta gravação que circulou nas redes sociais, o irmão de uma das vítimas do assalto relata que teve dificuldades para chamar a polícia. Eu já liguei para o 190, falou que tinha que ligar para a polícia de Rio Preto da Eva. Tu imagina, eu não vou saber qual é o telefone da polícia de Rio Preto da Eva? Quem estava lá confirma a dificuldade. A atendente avisou para ele que ela não podia fazer nada porque lá é a jurisdição do Rio Preto da Eva e tem polícia lá, que era para ele ligar para o Rio Preto da Eva, para a polícia ir lá. Ele tinha que ligar de Manaus para o Rio Preto da Eva porque a polícia disse que não podia fazer nada. A atendente falou isso, né? A gente acho que é absurdo isso, né? Porque eu não sei qual é o telefone do Rio Preto da Eva da polícia e a gente só sabe o padrão que é 190. A gente acredita que esse 190 teria que dar toda essa estrutura de segurança, né? Recebemos informação através de algumas mensagens de rede social, informando que houve realmente um roubo lá e que havia algumas pessoas lá como refém. A direção do hotel diz trabalhar apenas com 4 agentes de portaria e que nunca o local havia sido assaltado. Eles prometeram reforçar a segurança. O caso já é investigado pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, em parceria com a Delegacia de Rio Preto da Eva. O hotel não tem guarda armada, essa é a nossa situação toda aqui. Por sorte, a internet ali do capitão funcionou para ele receber a denúncia pelo WhatsApp. Faz tempo que a violência passou a fazer parte da rotina de todos nós, em qualquer lugar hoje no Brasil. Só que aqui no Amazonas, o cuidado deve ser redobrado, tendo em vista a grande quantidade de rotas de fugas pelos rios. Mesmo assim, ainda é impressionante a fragilidade na segurança da maioria, se não de todos os hotéis fora aqui de Manaus, principalmente os de selva. Como citou um hóspede ali na reportagem, um resort daquele porte não dispõe de uma segurança reforçada.
Uma falha só percebida no momento de necessidade, de tensão, que colocou em risco a vida de centenas de pessoas. Mas falhou também o serviço de emergência da Polícia Militar, que parece não dispor de um sistema, como em outras capitais, que redirecione as chamadas do 190 para o serviço público de emergência mais próximo. E pior ainda foi a atendente deixar um cidadão em desespero na mão ao informar que ele deveria ligar para a polícia de Rio Preto da Eva. Se não há um sistema eficaz, que tenham pelo menos atendentes mais orientados, porque com segurança pública não dá para se brincar. E Manaus registrou mais um fim de semana violento. Em 3 dias foram 16 assassinatos. Segundo a polícia, a maioria dos homicídios foi por arma de fogo. Em um dos casos, uma criança morreu após ser baleada durante um tiroteio na zona norte da cidade. Na zona norte de Manaus, um menino de 12 anos morreu após ser atingido por tiros. De acordo com testemunhas, o alvo do atirador era outro traficante da área. A vítima voltava para casa de um festejo com a família. A criança, que ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, passava o fim de semana na casa do pai. Com medo, essa moradora, que não quis aparecer, denuncia a insegurança no bairro, agravada pelo tráfico de drogas. Então, a gente pede às autoridades, que tome uma providência, que coloque mais policiamento aqui. Antes tinha um posto lá embaixo, de polícia, mas agora não tem mais, foi embora. E a ronda no bairro é difícil a gente ver aqui, muito difícil mesmo. De acordo com a polícia, ao todo foram 16 homicídios registrados na capital nesse fim de semana. Outro homicídio foi registrado na zona leste da cidade. Um homem de 22 anos levou 4 tiros durante uma briga no Beco Boa Sorte, no bairro São José, na madrugada deste domingo. O crime pode ter sido motivado pelo tráfico de drogas. No início do mês passado, a ação de um grupo armado no Beco Boa Sorte resultou na morte de 2 pessoas e outras 6 ficaram feridas. Os casos de homicídios registrados no fim de semana já estão sendo investigados pela polícia. A gente vai dar continuidade ao que a gente chama de investigação de segmento. Alguns casos têm algumas informações relevantes e é nesses casos que o pessoal cai à rua para ver se consegue desvendar de maneira mais rápida. Estamos investigando todos. Um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Afonso Camacho Dias, vítima de uma saidinha de banco e que estava foragido, foi morto durante uma troca de tiros com a polícia na noite da última sexta-feira. O último suspeito segue foragido. Segundo a polícia, no vídeo gravado por um celular e que flagrou a morte do policial militar, Kevin Gamenha Peixoto, de 23 anos, aparece de preto. Na noite da última sexta-feira, o suspeito foi morto durante uma troca de tiros com os policiais que tentavam capturá-lo no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. A polícia agora procura pelo último suspeito de participação no latrocínio, ocorrido no dia 17 de julho, e que também aparece nas imagens. Na semana passada, a Polícia Civil apresentou outros 6 integrantes da quadrilha envolvida na morte do sargento Afonso Camacho Dias, de 44 anos. Ele foi baleado na saída de uma agência bancária na zona sul da capital, logo depois de sacar cerca de R$60 mil. A morte do sargento da PM pode ter desencadeado uma série de 37 assassinatos que assustaram a população da capital no mês passado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou na manhã de hoje um jovem de 18 anos suspeito de um homicídio ocorrido há 3 meses. O crime teria sido motivado por vingança. Leonan da Silva Farias, de 18 anos, é apontado como o autor do assassinato de Roberto Campos Silva, de 19, conhecido como Bola, morto a tiros no início de maio, no bairro da Paz, na zona centro-oeste da cidade. De acordo com a polícia, em depoimento, Leonan confessou o crime e alegou ter assassinado a vítima por vingança. A rixa dos dois seria por causa de uma mulher. Em depoimento à polícia, Leonan ainda disse que já tinha sido agredido pela vítima com um gargalo de garrafa. Também a suspeita de envolvimento com drogas.
O Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu na manhã de hoje mais 6 toneladas de carvão ilegal que estavam armazenados em um depósito clandestino no bairro Zumbi, zona leste de Manaus. O local não tinha licença para armazenar nem vender o produto. O proprietário de 31 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em meio ambiente e deve responder por crime ambiental. Mais um caso de crianças sozinhas em casa quase terminou em tragédia na manhã de ontem na zona norte de Manaus. 3 irmãos ficaram feridos durante um incêndio. Por sorte, as crianças foram socorridas a tempo por vizinhos. Uma delas teve mais da metade do corpo queimado e segue internada. Na casa, quase tudo foi destruído pelo fogo. As crianças estavam sozinhas e trancadas quando tudo aconteceu. O isqueiro do fogão, que estava ao alcance delas, pode ter ocasionado o incêndio. Foram os gritos dos irmãos que alertaram os vizinhos. O pai estava trabalhando, a mãe e a irmã teriam ido ao supermercado. Quando elas retornaram, as chamas ainda consumiam a casa e as crianças já tinham sido salvas pelos vizinhos. Este morador conta que o esforço foi grande para salvar os 3 irmãos de 6, 4 e 2 anos. Até um pedaço de concreto de meio fio foi usado para ajudar no arrombamento. Todo mundo se uniu aqui, todo mundo ajudou. Pegando água, aparecendo água, não sei do lado da onde, jogando, porque quando uma hora dessa a gente tem que se unir, né? E a gente vê que a gente pensa que nunca vai acontecer isso com a gente. Isso é uma experiência. E eu fiquei assim, porque eu tenho 3 filhos também, Deus o livre. Eu fiquei desesperado. Há 2 semanas, um caso parecido terminou em tragédia na zona sul de Manaus. Uma criança de 5 anos, que também estava sozinha em casa, morreu carbonizada durante um incêndio. Dessa vez, a ação rápida dos vizinhos garantiu o socorro a tempo de evitar uma tragédia maior. Nessa foto, um policial militar que contribuiu com o ato de heroísmo aparece ferido nas costas. Ele passava pelo local quando foi surpreendido pela correria dos moradores e também ajudou no resgate. Das 3 crianças, o estado mais grave é da menina de 2 anos, que teve 55% do corpo queimados. Esse borracheiro, que também ajudou no salvamento, lamentou o que aconteceu, mas se diz orgulhoso por ter ajudado no resgate. Para mim, ontem foi um dia sem explicação, o melhor dia dos pais, né? Que eu tenho um filho, me põe no lugar do pai e da mãe. Jamais para perder um filho, né? A gente, nessas horas, a gente faz o que pode. Que presente para esse pai, né? A Universidade do Estado do Amazonas divulgou agora à tarde os editais do vestibular e do sistema de ingresso seriado para 2016. Ao todo, serão oferecidas 4.605 vagas nas 2 modalidades e 4 novos cursos. Para o vestibular, serão oferecidas 2.745 vagas para a capital e interior. Já no edital do CIS, são 1.860 vagas para todo o estado. A novidade este ano são 4 novos cursos. Tecnologia em biotecnologia e tecnologia em agrimensura. São 2 cursos que nós já tínhamos e estão sendo novamente oferecidos. O novo é o curso de tecnologia em gestão comercial, que será oferecido para 17 municípios no interior do estado. O curso de licenciatura em educação física torna-se um curso regular da Universidade do Estado do Amazonas a partir do vestibular de 2015 e acesso 2016, ou seja, acontecerá anualmente na capital. As inscrições seguem de 1º a 30 de setembro e devem ser feitas pela internet no site uea.edu.br. Já as provas do CIS acontecem no dia 13 de novembro e as do vestibular estão marcadas para os dias 14 e 15 de novembro. Está marcado para amanhã o início dos trabalhos da CPI do BNDES na Câmara Federal em Brasília. A comissão presidida pelo deputado federal pelo PMDB do Amazonas, Marcos Rota, pretende apurar possíveis irregularidades em financiamentos e empréstimos concedidos pelo banco entre os anos de 2003 e 2015.
Indicado pelo PMDB para comandar a CPI do BNDES na Câmara Federal, Marcos Rota ainda não pode confirmar os nomes das pessoas que serão intimadas a depor. Os requerimentos com as indicações devem começar a ser votados amanhã. Mas o deputado federal garante que pretende conduzir os trabalhos de forma isenta, sem proteger nem perseguir ninguém. Nós temos quase que 80 requerimentos, né, que já foram protocolados na Secretaria da Comissão. Muitos pedem a convocação de ex-presidentes, como o presidente Lula, Eike Batista, até da presidente Dilma, mas nós temos que ter aí a responsabilidade de não permitir que o viés político tome conta das ações da CPI. É claro, é óbvio que se no decorrer das investigações, das nossas oitivas, das nossas diligências, nós percebermos, né, que existe a necessidade de se convocar A, B ou C, a CPI haverá de tomar esse posicionamento. Nós não queremos de maneira alguma politizar os trabalhos da CPI. Nós queremos investigar esses empréstimos, sobretudo os empréstimos internacionais, descobrir que se houver culpados, que eles sejam denunciados, que eles sejam julgados e sejam responsabilizados no que se refere à legislação do nosso país. Ainda segundo o deputado, todas as transações financeiras realizadas pelo banco entre os anos de 2013 e 2015 serão apuradas, incluindo contratos sigilosos com países como Angola e Cuba, e também os empréstimos concedidos às empresas investigadas na Operação Lava Jato. Existem muitas informações e algumas são de conhecimento público, né, mas eu acho que a grande maioria dessas informações elas ainda não são de conhecimento público. Daí a necessidade e a importância de nós termos critérios para aprofundar as investigações, não apenas no país, mas, se for o caso, também, como o próprio requerimento de autoria do deputado Rubens Bueno, que criou a CPI, se investigar esses empréstimos a Cuba, a Angola, a Venezuela, ou seja, a CPI ela não vai se limitar a ficar apenas nessas questões nacionais. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira, os detalhes no mapa. Em Amundá, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em Itacoatiara, o tempo fica encoberto com chance de chuva fraca no decorrer do dia. Mínima de 26 e a máxima chega aos 34 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 36 graus. O sábado foi mais que especial para as 3 vencedoras do concurso Cinderela, promovido pela Band Amazonas no Facebook. Assim como a personagem dos contos de fada, elas ganharam um dia de princesa. Só que a fada madrinha foi um salão de beleza infantil. Em um reino distante. Isadora Godoy, de 6 anos, Maria Eduarda, de 9 e Carmen Elisa, de 5. Foram as 3 finalistas da promoção Cinderela, promovida pela Band Amazonas no Facebook. Elas nem se conheciam, mas ao chegar no salão de beleza, já se comportaram como verdadeiras princesas. Amizade feita, por que não um pouco de diversão? Mas na hora da transformação é preciso dar uma pausa na brincadeira e os cuidados começam pelos cabelos. Lava, seca e aos poucos vai saindo o penteado. As unhas também precisam estar impecáveis e por fim a maquiagem. Uma mudança de encher os olhos. Produção concluída e lá vem elas. Um sonho de princesa realizado também pelas mães, que acompanharam tudo de perto. Lá em casa a gente já acha que ela é uma princesa, é a nossa princesa, né? E agora confirmou, né? Porque ela tá uma princesa. A gente só tem que agradecer. E você, Isadora, o que achou do resultado? Achei bom, meu cabelo tá cheio de florzinha. E a maquiagem? Também tá linda. A alegria tomou conta mesmo do trio de mães e filhas Cinderelas. Ficou linda, minha princesa. Como sempre, né? Filha única sempre será a princesa. O que você mais gostou da transformação, ué? De todas, do cabelo, das unhas, da maquiagem.
Tudo. Maravilhoso, a Carmen tá linda, a princesinha da mamãe. Foi muito legal. Agora o futebol, o Nacional volta a campo esta noite pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Remo será na Arena da Amazônia. E quem traz os detalhes é o repórter Neto Cavalcante. Um duelo de leões, assim é chamado o clássico de logo mais entre Nacional do Amazonas e Clube do Remo do Pará. A partida é válida pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo deve ter um bom público, tanto o Nacional quanto o Clube do Remo são equipes tradicionais que contam com uma torcida apaixonada. A última vez que eles se encontraram foi justamente na Arena da Amazônia, no ano passado, em jogo válido pela Copa Verde, um empate em 2-2. O retrospecto entre as duas equipes é interessante. Em 30 jogos, são 14 vitórias para a equipe paraense, 10 vitórias para a equipe do Amazonas, com 6 empates. O Clube do Remo está em primeiro lugar no Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos. O Nacional, com 4 pontos, está na 3ª colocação, mas a boa notícia é que o grupo conta com a volta do meia Danilo Rios, o DR10, que estava machucado, se machucou na semana passada durante um treino, já está à disposição do técnico Aderbal Lana. A partida logo mais às 8h30 da noite, lá na Arena da Amazônia. Todos os detalhes dessa partida você confere na edição de amanhã do Band Cidade. A gente está aqui na frente do CT do Nacional, esperando os jogadores irem para o estádio e a gente vai junto, comemorando, fazendo a festa, confiantes de mais uma vitória do Nacional aqui em casa, diante da sua torcida. Neto Cavalcante para o Band Cidade. E neste fim de semana, as quadras de areia da Ponta Negra receberam mais uma etapa do circuito Band Salvari de vôlei de praia, a 2ª edição da categoria adulto. A competição contou com recorde de duplas inscritas e terminou com muita alegria no domingo, com direito a homenagens aos pais que estavam na arquibancada. Uma pingada no fundo da quadra e aí foi só comemorar. Assim foi o ponto que definiu o campeão do circuito Band Salvari de vôlei de praia no domingo na Ponta Negra. Perna e Davi de Roraima venceram os amazonenses Léo e Rato e conquistaram o bicampeonato. É bom porque a gente vem vindo aí de jogos difíceis, mas a gente veio concentrado para essa final e a gente fez o que a gente sabe, né? No feminino, mais uma dupla com a responsabilidade de defender o título da primeira etapa do circuito. A amazonense Mônica e a acreana Erlane já foram rivais em quadra, mas jogando lado a lado, se sagraram neste domingo bicampeãs do circuito, após vencerem Luciana e Adriana. A gente tem muita experiência de rodagem de circuito nacional, circuito regional, e a gente tenta impor isso, né? Seriedade também, concentração, cada ponto, isso aí tenta fazer com que a gente não perca o foco, né? Justamente porque a gente está tentando se manter o ritmo e o título também do circuito. Mas para chegar até o tão sonhado momento da premiação, o caminho foi árduo. A disputa começou na sexta-feira, com 48 duplas no masculino e 21 no feminino, um recorde. Essa interação está sendo importante, porque alguns jogadores tinham parado até de jogar, voltaram, né? E a garotada que está vindo, que disputa o Sub-19, Sub-21, nós fizemos isso no primeiro semestre, está se engajando nessa competição adulta. Isso serve de experiência para eles e nos leva a possibilidade maior de nós termos resultados a nível nacional nos campeonatos brasileiros das categorias de base. No sábado, sol forte, as duplas enfrentaram uma maratona de mais de 14 horas de jogos. No domingo, só as feras da areia. O terceiro lugar ficou com as duplas Patrícia e Ozenildes no feminino e Bruno e André no masculino. E com tantas emoções em quadra, a torcida mais uma vez compareceu em grande número e fez a festa nas arquibancadas. No circuito Band Salvari de vôlei de praia, o público também participa. Domingo, Dia dos Pais, e eles foram para a quadra. Pais e filhos em um duelo para lá de especial. Um abraço para todos os pais, muita alegria e felicidade. Você está dividindo esse dia maravilhoso ao lado das pessoas que você mais ama, principalmente um filho que é eterno. Eu amo muito meu pai e eu gosto muito de estar do lado dele.
E prepare-se que ainda restam mais 4 etapas do circuito, que vão definir as melhores duplas de vôlei de praia da região. Só tenho a agradecer a equipe de apoio, tanto da federação quanto os patrocinadores, os apoiadores que estão em parceria com a gente. E sempre convidar, o público venha, prestigie, brinque. Isso aqui é um momento de lazer para o público. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que a Band Amazonas também está nas redes sociais e você pode acompanhar a nossa programação tanto pelo Facebook quanto pelo Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.